Santo Deus, amado, eterno, poderoso, soberano, nós adoramos o Teu nome, porque só Tu és digno de receber louvor, glória, honra e adoração. Nessa hora suplicamos a Tua bênção para esse momento de reflexão. Ó Deus, que Tu venhas de encontro àqueles que sofrem neste momento, que o Senhor possa trazer palavras de conforto e paz aos corações. Abençoe este programa, esse momento em que teremos de reflexão. Ó Deus, e que o Teu nome seja engrandecido, que a Tua palavra seja proclamada e que vidas, Senhor, encontrem esperança no Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, nós hoje estamos começando a falar de um subtema das emoções humanas, que é a depressão. E eu coloquei como subtítulo Depressão quando a alma adoece. Porque nós entendemos que sim, é um adoecimento da alma. E hoje a gente vai começar a entender um pouco o que pode ser, o que pode impulsionar episódios de tristeza, de depressão, e vamos tentar, à luz da palavra, entender esse processo mental que é a depressão. Antes de qualquer coisa, quero ler com vocês o Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, um salmo de Davi. E Davi, ele foi um rei que viveu momentos extremamente difíceis, né? De grande tristeza e preocupação e angústia, mas ele também viveu momentos de deleite, da certeza do cuidado divino. Salmo 23 nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. A certeza de que o Senhor era com ele e nada ia lhe faltar. Bom, quando a gente, em se tratando de depressão, e eu coloquei o subtítulo Quando a alma adoece, porque nós precisamos entender algumas questões que são muito importantes. Primeiro, eu fui buscar lá no CID, Código Internacional de Doenças, CID-10-F33, eu fui buscar o que é a depressão para a ciência. Então, é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança. Baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbios do sono e do apetite. Então, a depressão, ela agrega uma série de fatores
fatores emocionais, a tristeza profunda, sentimento de dor, amargura, desencanto, mas também ela agrega distúrbios do sono, que é uma questão fisiológica, e do apetite também, tá? Então a gente vai ver mais adiante que esse distúrbio do apetite ela pode ser tanto para o excesso quanto para a abstenção. Depressão e tristeza, então. Já que nós falamos que se caracteriza por uma tristeza profunda, será que depressão e tristeza são a mesma coisa? Eu estou muito triste, eu estou deprimido? Vamos ver. A tristeza, como nós já estudamos, é uma emoção básica humana. Então, lembram daquelas emoções humanas básicas que nós já desenvolvemos desde lá da gestação? A tristeza é uma delas. É natural que algumas situações difíceis nos deixem tristes. Por exemplo, a morte de um ente querido, doenças, e aí a gente fala de doenças graves, né? Doenças crônicas, decepções com pessoas, perda de um emprego, fim de um relacionamento, também catástrofes, epidemias ou pandemia, como estamos vivendo, e guerras. Então, existem muitos fatores, alguns diretamente relacionados a nós e outros que envolvem todas outras pessoas, países ou o próprio planeta todo, como foi o caso, como é o caso da pandemia da Covid-19. Sentir-se triste em experiências difíceis é natural do ser humano. E aí a gente começa a analisar que nós falamos que a tristeza é um sentimento natural. Sentir-se triste em situações difíceis é natural do ser humano. Nós fomos dotados da capacidade de nos emocionarmos, né? Nós já estudamos isso, nós temos essa capacidade de nos emocionar, de reagir às situações que nos acontecem. E nós falamos anteriormente no luto, na perda de um ente querido. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre o processo do luto, porque ele apresenta características semelhantes às da depressão. Por exemplo, uma tristeza profunda, um afastamento das atividades habituais, sensação de vazio, angústia, culpa ou remorso. Então, algumas características são semelhantes às da depressão, mas o processo do luto é um processo perfeitamente natural e compreensível do ser humano. Agora, o que vai diferenciar aí o luto, o período de luto, da depressão? O luto e a depressão são diferentes em alguns aspectos muito importantes. Por exemplo, no luto, os sentimentos dolorosos, a dor, aquela angústia, o aperto, aquela dor que a gente não sabe explicar, é misturada com as lembranças positivas, com as boas lembranças do nosso ente querido. Então, ao mesmo tempo que você sente a tristeza da perda, você também tem lembranças boas dos momentos que viveram juntos. Na depressão, isso não acontece, porque o humor e o interesse pelas coisas diminuem durante a maior parte do tempo. Então, não existe uma perspectiva, um aspecto, uma lembrança positiva. Tudo é negativo e depreciativo. Uma outra questão importante é que no luto a autoestima é mantida.
porque você perdeu alguém que você amava muito, mas você tem a sua autoestima preservada. Você sabe quem é você, você sabe, se conhece, sabe das suas potencialidades e você está passando por um período de tristeza em decorrência do luto, mas isso não afeta a tua autoestima ou não deve afetar. Já na depressão, o sentimento comum é de inutilidade, de autodepreciação e de autoaversão. Autodepreciação é quando você desvaloriza tudo que está relacionado a você, começa a achar que você não tem utilidade, não tem o porquê de estar vivo. E a autoaversão é que você não gosta de você mesmo. Você não gosta, não se aceita, tá? Esses são sentimentos comuns na depressão. Já no luto, isso não acontece. Existe um distanciamento entre você, pessoa, né? E a tristeza por uma perda ou por uma situação difícil. Na depressão, isso vem de dentro de você. Essa tristeza profunda, o sentimento de inutilidade, autodepreciação, isso já vem de dentro para fora. O luto geralmente é causado por uma causa externa, de fora para dentro. Alguém faleceu, então você é uma situação externa que te afeta. Na depressão, não. São os teus fatores internos, as tuas questões internas que afloram e vêm carregados de um pessimismo, de um sentimento de inutilidade muito grande. E aí, avançando mais um pouquinho nessa questão da depressão, nós precisamos entender que a depressão pode afetar qualquer pessoa, independente de classe social, grau de instrução, idade, gênero ou religião. Nas religiões também. E por que que isso acontece? Pode acontecer com qualquer pessoa. Existem fatores que podem contribuir para a depressão. Um deles é a personalidade. Vocês se lembram quando nós falamos dos temperamentos, né? Geralmente pessoas muito melancólicas têm uma tendência à depressão, né? Pessoas que têm aquele temperamento melancólico têm uma tendência maior à depressão. Existem também fatores genéticos. Então, se você vem de uma família que outras pessoas, mãe, avó, tio, né, passaram por processos de depressão, pode existir aí uma tendência familiar de autodepreciação, de sentimento de inutilidade, de desvalorização, né? Fatores ambientais, então aconteceu uma catástrofe, uma enchente, as pessoas perderam tudo, então é um fator ambiental, mas que te afetou bem intimamente. O estresse e a ansiedade crônicos, falamos da ansiedade nos últimos programas, do quanto a ansiedade ela é nociva e quando ela é crônica, ela é patológica, ela pode também ocasionar depressão, porque você sofre por antecipação, depois aquela tua perspectiva não se concretiza, não se torna um fato real e aí você começa a se depreciar, né? Também temos disfunções hormonais, falei já com vocês sobre a tireoide. Quando os nossos hormônios estão desregulados, nós podemos ter esses reveses emocionais por falta do equilíbrio hormonal. Temos também excesso de peso, pessoas com obesidade mórbida têm uma tendência, né, à depressão. Sedentarismo, que é
são pessoas que não praticam nenhuma atividade física, vivem muito prostradas, vivem muito isoladas, e dietas desregradas, e isso é um fator interessante de se falar, porque às vezes uma dieta que você faça por conta própria altera os teus níveis hormonais, e aí pode também desencadear um fator aí que pode desencadear uma depressão. Temos que falar também dos vícios, então a gente tem cigarro, álcool e drogas ilícitas, né? O uso e também a abstinência podem ser detonadores aí de depressão. E excesso de estímulos, olha que interessante, internet e redes sociais. Você fica o tempo todo vendo a vida dos outros passar na tua frente nas redes sociais, né? E se você não tiver um equilíbrio emocional muito grande, você acaba se sentindo inferior, inferiorizado, diminuído, com toda aquela felicidade estampada nas redes sociais. Então, o excesso desses estímulos, né, de pessoas que você segue, que são líderes assim, que têm influência, os famosos digital influencer, né? Então, isso tudo pode gerar um excesso de estímulos em você que nem sempre são positivos e que podem te levar a se depreciar, a se sentir inútil, se sentir invisível. Além destes fatores, nós temos traumas físicos ou psicológicos, experiências de violência doméstica, sexual ou abuso. Então, traumas, tá? Por agressões físicas ou psicológicas, alguma experiência violenta que pode ter acontecido no seio familiar, que é a violência doméstica, violência sexual, abuso sexual, isso tudo deixa traumas físicos e psicológicos que podem ser detonadores também de uma depressão. Uma separação conjugal, a perda de um emprego ou um desemprego por um tempo prolongado, quando você começa a ver que as portas estão se fechando e isso vai te trazendo um sentimento de incapacidade, de inutilidade e novamente a perda dos entes queridos, que nós falamos do processo do luto. Outro fator que também pode nos levar a um processo depressivo são doenças graves ou doenças crônicas. E aí a gente tem diabetes, câncer, doenças cardíacas e outras. A fibromialgia, que é uma doença crônica em que quem tem fibromialgia sente dor 24 horas, passa a vida toda, o restante da vida sentindo dor, pode ser um fator também detonador de uma depreciação. E alguns medicamentos que às vezes você usa para um problema físico, mas que pode afetar, né, as tuas emoções, afeta lá os índices, as conexões cerebrais, os índices lá de componentes no cérebro que mantém o nosso equilíbrio emocional. E aí, para a gente fechar essa nossa conversa, na perspectiva cristã, o que a gente tem a respeito de depressão? Primeiro ponto, precisamos conhecer, entender que a depressão é uma doença muito complexa, porque ela é uma doença psíquica. E geralmente ela é mal compreendida.
Nós sabemos que há algum tempo atrás, né, os doentes mentais eram todos tratados, isolados da sociedade, porque se entendia que eles estavam possuídos. Não estou dizendo que não exista, ok, amados? Mas estou dizendo que falta conhecimento para discernir o que é uma doença mental e o que é um problema espiritual. Então, na perspectiva cristã, falta conhecimento. Precisamos entender que é uma doença mental crônica, ou seja, você vai se tratar, vai passar por um tratamento 1 ou 2 anos, vai melhorar daqueles sintomas, mas você vai estar sempre propenso a ter uma recaída naquele teu problema, porque ela é uma doença mental crônica, os fatores detonadores continuam em você, com você. Você não elimina, não passa uma borracha num trauma físico ou emocional. Então, esses fatores detonadores, eles continuam dentro de você. E se você não tiver vigilância, né? Vigilância com relação às suas emoções, você pode ter sim recaídas nesse aspecto de depressão. Importante a gente entender que não é um defeito de caráter, tá? Por mais que o nosso temperamento influencie, a nossa personalidade influencie de alguma forma, tenha um peso, mas isso não é um defeito de caráter. Uma pessoa pode ter depressão, mas pode ter um caráter íntegro com relação às leis, aos mandamentos, à sociedade em geral. Também não é um distúrbio espiritual, é aquilo que, como eu disse anteriormente, é uma doença mental e não um distúrbio espiritual. A gente tem doença mental, distúrbio espiritual, que são coisas diferentes, tá? Não é uma disfunção emocional, aquela pessoa nasceu com um defeito emocional. Então, ela tem um defeito e é por isso que ela tem depressão. Não é também uma escolha, nós também não conseguimos controlar quando essas emoções negativas estão lá na nossa alma. Por mais que você queira, é muito difícil de controlar a efervescência dessas emoções. Também não é falta de fé. Isso não tem a ver com fé, tem a ver com toda a sua história de vida, com tudo que você viveu, com os traumas que você possa ter adquirido ao longo da sua vida, com problemas hormonais, com uma série de problemas. Não é uma questão de falta de fé. Assim como também não é consequência de pecado. É muito comum no meio evangélico uma interpretação errônea de que alguém está sofrendo, está triste, está se isolando porque cometeu um pecado e aquilo ali é consequência do pecado. Aí seria um problema espiritual. Então, não é consequência de pecado. Não se resolve apenas com boa intenção, com penitências, com correntes de oração. Claro que a fé, ela opera milagres, mas a doença da alma precisa ser tratada como tal. Então, eu posso ter a melhor das intenções ao chegar e orar por um deprimido ou com um deprimido. Sim, vou orar por ele sempre, mas ele precisa de tratamento. A fé, ela vai se somar ao tratamento, tá? Então, penitências, correntes que a gente possa fazer, né? Tantos dias e tal. Geralmente,
o deprimido ele não tem forças de fazer por ele mesmo. Geralmente é alguém que faz para ele, né? Porque ele está num momento de total desânimo e sem a sua autoestima está totalmente nula, né? Não tem perspectiva nenhuma, então ele não tem forças para lutar contra o processo. Por isso é tão importante a gente falar do tratamento, porque o tratamento adequado vai se somar à fé, e aí sim nós vamos ver os resultados desejados. Então, na perspectiva cristã, é muito importante a gente entender que somente profissionais habilitados podem diagnosticar a depressão. Não tô triste, estou deprimido, né? Não é assim. Existe uma avaliação séria, que tem etapas que são seguidas. E isso que pode determinar se alguém está deprimido com a doença da alma, com a alma adoecida, ou se ele está só passando por um momento de tristeza por algum fator, ok? O julgamento inadequado por parte de líderes cristãos pode causar um efeito contrário, porque ele pode desencadear mais culpa no indivíduo. Então, você dizer para um deprimido que ele precisa reagir, que ele precisa ter fé, que é porque ele não tem fé, porque o que ele fez, qual é a culpa, qual é o problema, isso não ajuda em nada e é totalmente destrutivo. Então, nós cristãos precisamos entender, conhecer o assunto. Precisamos conhecer para que não venhamos a trazer um peso muito maior de culpa sobre o indivíduo que já está se depreciando, que já está sofrendo depressão. Então, para hoje é importante a gente entender que a depressão é uma doença, é o adoecimento da alma, como eu disse. Ela vem lá de dentro, ela pode ser detonada por vários fatores e não depende do querer do indivíduo. Não é frescura, não é fraqueza, não é uma disfunção emocional, é algo muito mais profundo, porque vem lá de dentro, vem da alma. E aí é claro que o maior especialista em curar almas é Jesus Cristo. Mas nos momentos de grande crise, nesse processo depressivo, é essencial que a gente busque o tratamento adequado. E aí sim, vamos tratar e orar. Tratar e orar. E aí nós vamos ver que as vidas vão sendo transformadas. A pessoa vai superando esse momento difícil de depressão. Importante entender que não é cheguei na igreja, o pastor orou por mim, eu estou livre da depressão. Tá? O nosso Deus ele é capaz de fazer milagres tremendos. Mas quando se trata de depressão, existe um processo que que tem etapas que precisam ser vencidas para que você experimente a alegria, aquela alegria que vem da alma. A tua alma precisa estar se deleitando em algo. E é o que não acontece com os deprimidos. Ah, mas ele não é cristão, como assim ele está deprimido? Como assim ele é crente e está com depressão? Ele é crente
ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas ele tem uma história de vida, ele tem todo um processo psíquico mental que precisa ser aperfeiçoado. Então, os líderes, de uma maneira geral, precisam entender e auxiliar neste processo e não julgar e criticar e denegrir o deprimido achando que falta fé, porque não é falta de fé. Ele precisa de ajuda, de tratamento, de compreensão, de apoio e de acolhimento. Então, quando a gente fala das nossas emoções, é tudo muito complexo. Quando a nossa alma adoece, quando a alma está doente, é preciso que a alma seja tratada. Então, amados, que o Senhor nos dê o entendimento sobre todas essas coisas. Vamos entender e aprender a acolher e tratar e auxiliar no processo, ao invés de julgar e criticar. Que o Senhor nos abençoe. Na próxima semana, nós continuaremos falando a respeito da depressão. E nós vamos ver mais alguns aspectos que são importantes e que o Senhor nos dê entendimento. Se você tiver alguma pergunta, alguma questão a ser colocada, pode mandar para o nosso site, que nós vamos estar atentos à sua questão. Alguma dúvida, eu discordo disso ou daquilo, estaremos sempre prontos a ouvir, a atender e a lhe responder. Que o Senhor nos abençoe e nos dê condições de estarmos sempre desfrutando da paz e da alegria inabalável. Que as nossas almas estejam saudáveis, porque sem almas saudáveis nós não conseguimos adorar ao Senhor como Ele merece ser adorado. Que o Senhor nos abençoe, que a graça e a paz do nosso Deus sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.